É sempre bom a gente meditar naquilo que a palavra de Deus nos revela, porque são as palavras do nosso Mestre que nos tornam vencedores, pessoas fortes e vitoriosas neste mundo e no mundo espiritual. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, está escrito o seguinte, o Senhor Jesus dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Antes de dizer estas coisas, o Senhor Jesus havia expulsado um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e toda a multidão ficou maravilhada. Mas alguns religiosos invejosos começaram a blasfemar, dizendo que Jesus expulsava os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros pediam que ele lhes desse um sinal do céu. E Jesus então chamou a atenção deles, dizendo o seguinte: se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sabei que é chegado a vós o reino de Deus. Aí Jesus deu um ensinamento dizendo o seguinte: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. A que valente Jesus estava se referindo? Ele estava falando do diabo, que quando consegue entrar na vida de uma pessoa, ele constrói ali uma espécie de fortaleza. Ele se arma com todo tipo de engano e imundície que existe para fazer da pessoa uma pessoa detestável, por meio de palavras, atos e pensamentos impuros. É dessa forma que ele se apossa e mantém cativo aquilo que nós temos de mais precioso, que é o espírito, o corpo e a alma. Para libertar essa pessoa é preciso desarmar esse valente. Temos de destruir a fortaleza que ele construiu. Como assim? O inimigo vem, muitas vezes ele não vem sozinho, ele traz os seus capangas com ele, ele começa a controlar os pensamentos do indivíduo. Mexe com os sentimentos da pessoa, de forma a procurar blindar essa pessoa contra a palavra de Deus. A pessoa se torna insensível. O diabo não deixa ela abrir o coração para ouvir a palavra. De todos os modos, ele tenta desviar o interesse da pessoa e, quando não, ele faz até com que a pessoa se torne violenta e avessa à palavra de Deus. Ele está guardando a sua propriedade. Ele se armou, ou melhor, ele armou a pessoa contra a palavra de Deus. Porque ele sabe que se a pessoa abrir o coração e começar a ouvir a pregação da palavra, ela vai crer. A fé virá. E uma pessoa de fé é uma ameaça para o inferno. Então, o diabo defende armado a sua casa, isso é, o corpo onde ele está. Claro que a pessoa não é propriedade dele, mas como Jesus disse, ele é ladrão e salteador. Então ele entra na vida da pessoa e se diz ser o dono dela. E tenta por todos os meios impedir aquela pessoa de se libertar. Mas Jesus então estava ensinando aqui que sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Acontece que o mais valente já veio, é Jesus. Depois de vencer Adão, o diabo passou a exercer o seu poder sobre o homem como um valentão. Mas quando Jesus veio, Jesus derrotou ele, derrotou o valente, tirou dele toda a autoridade que ele tinha de nos oprimir. Despiu ele de toda a sua autoridade e conquistou para nós o direito de sermos feitos filhos, filhas de Deus e vivermos livre do maligno. Mas então por que o diabo continua ainda oprimindo as pessoas? Porque as pessoas se submetem a ele, aceitam, caem na tentação dele. E quando essas pessoas não fazem caso, quando elas não dão importância ao sacrifício que Jesus fez por ela,
elas se entregam ao diabo. Ao desobedecer e desprezar a palavra de Deus, a pessoa se torna uma presa fácil para o inimigo. Então ele vem, traz os seus comparsas e aprisionam a alma dessa pessoa. Passam a fazer todo tipo de maldade com ela. E essa pessoa perde a dignidade, perde a vergonha. Enfim, ela se torna uma pessoa caída no mundo físico e no mundo espiritual. A única maneira de alguém libertar essa pessoa ou dela se libertar é ser mais valente do que o valente. Mas não adianta a valentia humana. Não, os demônios são dotados de uma força superior. Não há comparação, não há como um ser humano competir força com os demônios. Mas então como é que eu vou conseguir ser mais valente do que eles? Me revestindo com a palavra de Deus. Quando o Senhor Deus me dá uma revelação, quando Ele me dá uma palavra, abre o meu entendimento, me faz entender a sua vontade sobre um determinado assunto, Ele está me dando a capacidade, Ele está me dando a autoridade para agir em nome dEle e colocar um ponto final naquele problema. E se eu assumir aquilo que Ele está falando no meu coração, então o próprio Senhor Jesus é quem vai me fortalecer e Ele mesmo fará a obra que tem de ser feita. Foi Ele quem disse que tudo quanto eu determinar no seu nome, isso é, de acordo com a sua palavra, aquilo que Ele me fez entender pela pregação da palavra, tudo quanto eu determinar, Ele fará. Está escrito assim, João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes, e esse pedir aqui não é você ficar implorando, não, lamentando, não. É você determinar de acordo com a palavra de Deus. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Agora observe o detalhe, ele disse, aquele que crê em mim, esse também fará. Então, quando você ouve a palavra e crê, você é fortalecido pela presença de Jesus. O próprio Senhor Jesus vem e se faz presente em você, na pessoa do Espírito Santo. Quando você faz uso da palavra de Deus, quando você determina que aconteça aquilo que a palavra garante que é seu direito, você então está pedindo em nome de Jesus. E Ele garantiu que fará tudo quanto você pedir em nome dele. Nessa hora você se torna mais valente que o valente. Você não tem medo, você parte para cima do inimigo e determina que a palavra de Deus se faça. E aquilo vai acontecer. Não por você mesmo, mas pelo Espírito de Deus que está em você. Quando nós agimos debaixo da autoridade que nos é concedida pelo Senhor Jesus, nós estamos agindo em nome dele, porque nós temos uma procuração em seu nome para fazermos as mesmas obras. E que obras são estas? Curar os enfermos, expulsar os demônios, silenciar qualquer tempestade que se levantar no mar da nossa vida. É preciso que você ponha isso no seu coração. Para você vencer a crise que se levantou contra você, sobre a sua família, você tem que ser mais valente do que o valente. Quando o diabo entra numa vida, ele espalha o pânico. A pessoa fica achando que não tem mais jeito. Ah, não vai conseguir, eu não vou vencer essa. E não vence mesmo. Se o sujeito ficar agindo como um religioso, só naquela, oh meu Deus, misericórdia, misericórdia, eu não aguento mais, os dias vão passando e ele vai embora. Não adianta nada você ficar acendendo vela, fazendo penitência, rezando o terço e nem arriar despacho na encruzilhada. Tudo isso Deus condena. A pessoa que faz isso, ao invés de lutar contra as forças do mal, ela está dando ainda mais força para o bicho operar na vida dela. Ficar choramingando com pena de si mesmo também não adianta. Tem que ser valente. Jesus está falando aqui bem claro. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Você tem que vencer o demônio e tem que tirar a armadura dele. Que armadura é essa? Do que o diabo se reveste? Da mentira e do pecado. Essa é a armadura dele. Jesus disse que o diabo é pai da mentira. Tudo que é engano, falsidade, faz parte da armadura do diabo.
Se você é uma pessoa que usa de engano, é uma pessoa falsa, que mente para obter algum tipo de sucesso na vida, um lucro desonesto, para conseguir alguma coisa, é bom você parar com isso. Saiba que tem um bicho escondido aí na sua vida, em algum cantinho da sua vida. Se a armadura dele está presente na sua vida, ele também está. Tem que tirar a armadura, tem que destruir a armadura dele. Jesus disse que você tem que ser mais valente do que o valente. Você tem que vencê-lo. Isso significa que você não pode mais ceder para fazer a vontade dele. E também você não pode mais ficar com medo das coisas, da fumaça que ele levanta. Tem que parar de fazer a vontade dele. Tem que tirar a armadura dele. O que mais faz parte da armadura do diabo? O pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo que a palavra de Deus condena. Por exemplo, incredulidade, maldade, avareza, imoralidade, inveja. Enfim, tem algumas passagens bíblicas que falam a respeito dos que não entrarão no reino de Deus. Vamos ver. 1 Coríntios 6,10 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tudo isso aí são coisas das quais o diabo se arma. Tudo isso faz parte da armadura dele, são as armas que ele tem, onde ele banca o valentão com aquelas armas para não deixar você se libertar. Ele faz de você uma pessoa desse tipo para não deixar você se libertar. Ele faz com que a pessoa se comporte desse modo, porque quando a pessoa vive dessa maneira, ela não sente vontade de buscar a Deus. E por que não sente? Por que ela não sente vontade? Porque ela se sente acusada pela própria consciência. Ela sabe que ela está agindo errado e ela não tem forças para se libertar. O diabo, sabendo disso, ele usa essas armaduras para se blindar. É dessa forma que ele não deixa a pessoa se libertar. Ele se segura nessas coisas que a pessoa está fazendo. Porque a pessoa que está no pecado, ela pertence a ele, ela está se entregando a ele. Então ele diz: essa pessoa é minha. É assim que ele defende a casa dele, que na verdade não é dele, mas ele diz que ele é o dono. Quem está vivendo na prática desses pecados precisa ser mais valente do que o demônio que está levando ela a fazer tal coisa. E tem que tirar a armadura dele de sobre si. Foi por isso que Jesus ensinou: tem que parar com isso. Gálatas capítulo 5 diz mais, está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, quer dizer ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 22, versículo 15, Jesus disse: ficarão de fora os cães, quer dizer, as pessoas imorais, que fazem coisas absurdas, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Meu irmão, minha irmã, você tem que vencer esse mal que está na sua vida. Se tem pecado na sua vida, você está na mão do bicho. É preciso você confessar e abandonar isso. Tem que parar com esse negócio para você ter prosperidade, alcançar a cura, a libertação completa e a vida abundante que Jesus veio trazer. Você tem que tirar de sobre você toda essa armadura do diabo. Todas essas coisas que foram citadas aqui, se você faz alguma delas, significa que tem um demônio agindo na sua vida. E esse demônio vai te levar para a perdição. Além de você passar a vida toda aqui sofrendo, quando você deixar essa terra, você vai estar sofrendo a eternidade toda. Nunca vai acabar esse sofrimento.
você vai estar em tormento eterno. Então tem que parar com isso. Tem que tirar de sobre você essa armadura que o diabo colocou. Agora tem que ser valente, porque a pessoa quando está no erro, ela não tem forças para vencer aquilo. Vem a tentação, ela cede, ela não suporta, ela não aguenta. Mas você tem que ser valente, você tem que falar, não, não vou fazer, porque agora eu sou de Deus. Você se arrepende, confessa o seu pecado e tira forças da palavra de Deus para você vencer esse mal. Você tem que tirar de você toda a armadura do diabo, tudo que ele tem colocado na sua vida, você tem que tirar fora. E só então, disse Jesus, você vai repartir os despojos. Quando você fizer isso, você então vai repartir os despojos. O que significa isso? Significa que você vai tomar das garras do diabo tudo aquilo que ele havia tirado de você. E você vai tomar posse de novo. Amém? Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas essas pessoas que estão me assistindo. E por todos os que deixaram seus nomes no YouTube, no Facebook, pedindo a minha ajuda em oração. Eu entro diante de Ti agora, em nome de Jesus, e eu vou usar a autoridade que me foi dada para abençoar essa pessoa, que hoje está decidida a enfrentar o mal e a destruir toda a fortaleza do diabo que está sobre a vida dela. Essa pessoa que hoje vai tirar de si a armadura do pecado e vai se converter de verdade. Meu Deus, eu vou ajudar essa pessoa em oração. Em nome do Senhor Jesus, eu agora exijo que todo espírito de doença, de sofrimento, de dor, de miséria, de vícios, o espírito da imoralidade, também eu mando que saia dessa vida e não volte mais. Você, demônio da mentira, do olho grande, da inveja, saia dessa pessoa agora. Você também, demônio que colocou esse caroço, esse tumor, saia em nome de Jesus, vai embora com o teu mal. Eu estou mandando em nome de Jesus, pega o teu problema no estômago, nos intestinos, nas vias respiratórias, sai com o teu catarro, com a tua dor de garganta, com a tua gripe, com o teu vírus, pega tudo que é teu e sai em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.